Olá, meus queridos. Aqui hoje eu vou falar sobre a OPEP, como que os Estados Unidos estão interferindo nisso, né? Como que o Donald Trump, agora com a sua nova chegada, vai interferir nisso tudo, os planos que ele está fazendo e como isso vai afetar você aí, o seu bolso. Isso aí mesmo. O que que é a OPEP para começar, né? A OPEP, ela é OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o que que a gente pode perceber aqui? A Organização dos Países Exportadores de Petróleos, eles são constituídos do Irã, do Kuwait, da Arábia Saudita, da Venezuela, né? Principalmente do Irã, Kuwait. E sabe o que é interessante? Já só agregando um pouco de conhecimento aqui sobre a localização geográfica de lá, o Irã e o Kuwait, eles são o Irã, o Kuwait e o Iraque são o Golfo Pérsico. E o que acontece? No Oriente Médio, a gente tem os hebreus, que são judeus, ali em Israel, né? Aí toda a treta com os árabes, a Liga Árabe que se vem aqui mais para baixo. Aí um pouco em cima, a gente tem os persas. Por isso que o nome é Golfo Pérsico, entendeu? E quem que faz parte desse Golfo Pérsico? O Irã, o Kuwait, o Iraque. E também, já há muitos anos, antigamente, teve uma guerra, né? A guerra chamada Guerra do Golfo. Por quê? Porque o Iraque, que era comandado por Saddam Hussein, né? O ditador iraquiano, ele invadiu o Kuwait. Por quê? Em busca de petróleo. Porque os países do Golfo Pérsico, eles produzem muito petróleo. A região lá deles é rica em petróleo, entendeu? Então o que que acontece? O Iraque, que também produzia muito petróleo, invadiu o Kuwait, que produzia mais petróleo ainda, porque são lá do Golfo Pérsico, produzem muito. E por isso que essa guerra ficou conhecida como Guerra do Golfo, porque foi um ataque ali entre os países do Golfo, entendeu? Do Golfo Pérsico. E aí os Estados Unidos interferiu, ajudou o Kuwait a se defender, né, do ditador, condenou o ditador. Enfim, só agregando um fato histórico aqui, né? Então a gente tem ali o Golfo Pérsico, o Iraque, o Irã, Kuwait, tem um pouco da Arábia Saudita, né? Mais dos árabes, e a Venezuela também, aqui já na América do Sul. E aí, eles todos juntos são chamados um monopólio, eles fazem, né, o monopólio do petróleo mundial. Como assim? Por exemplo, quase o petróleo. A gente tem um conceito importante na economia, que é a chamada oferta e demanda. O que que é isso? Quanto menos um produto está exposto, quanto com mais dificuldade a gente acha um produto e quanto mais ele é útil para a sociedade, então são dois pontos importantes. O quanto ele é útil para a sociedade, quanto ele é útil para mim, para você, para nós, e a forma como ele é usado. Se ele é escasso, se ele é encontrado dificilmente. Por exemplo, a areia. Por que que ninguém dá valor para areia? Areia ninguém liga. Porque areia, pô, mares de areia, desertos inteiros de areia, entendeu? Tem muita areia, por isso que ela não vale nada. E por que que o ouro é atribuído tanto valor a ele? Porque ele é escasso, ele é difícil de achar. Entendeu? A gente vê aqui no Brasil, teve as minerações em busca de ouro, porque ele é escasso, é difícil de achar. Agora, se a areia fosse muito difícil de achar e o ouro tivesse desertos inteiros de ouro, o ouro não ia valer nada. E como se valesse a areia. Hoje em dia, a areia ia ser como se valesse o ouro. Então, a gente costuma tratar o quanto é achado, entendeu? Quanto mais difícil de achar, é claro, mais valor aquilo vai ter, entendeu? Porque não é todo mundo que tem. Então, o petróleo, ele une esses dois aspectos. Por isso que ele é tão importante. Porque ele é difícil de achar. Ele é escasso no mundo. Ele é uma energia também não renovável, né? Ou seja, que não se renova a tempo de uso, né? Isso são energias não renováveis que demoraram milhões de anos para se formar e o homem usa aquilo lá muito rápido e aí para formar mais vai precisar de outros milhões de anos. A gente não tem esse tempo, entendeu? E energias renováveis são aquelas que se renovam rápido para a gente usar e se renova, usa e fica usando, entendeu? Por isso tem o perigo do petróleo, gás natural, carvão mineral acabar, as energias não renováveis. E o petróleo, que é usado principalmente ali no Golfo Pérsico, desses países, né? Eles juntaram todos os países que têm muito petróleo, graças à sua geografia, né?
por sorte, digamos assim, tem muito petróleo ali no território, juntou todo mundo que tinha muito petróleo e falou, não, vamos monopolizar esse mercado. Ou seja, deixar dividido só entre eles, entendeu? Então a OPEP fez um monopólio de petróleo mundial. Ou seja, são os países, os maiores países exportadores de petróleo do mundo. Então os outros países que não têm petróleo dependem daquele petróleo, entendeu? E importam muito de lá, e eles exportam muito, e isso é bom para eles, entendeu? Porque o petróleo é muito caro, e se eles dominam quase todo o mercado de petróleo, eles vão ficar muito ricos, né? Acho que o petróleo é muito importante. O petróleo faz gasolina, faz um monte de coisa, né? Que é fundamental hoje em dia. E aí, o que acontece? Como que isso tem a ver com os Estados Unidos e com o seu bolso? Olha só. Os Estados Unidos, a gente tem o Donald Trump aumentando as tarifas sobre certos produtos, né? E também quando ele faz o seu protecionismo alfandegário, ele meio que não vai mais importar de ninguém, vai produzir para ele mesmo e para exportar, entendeu? Porque ele não vai mais importar para ele não perder dinheiro e só vai exportar agora para ele gerar mais riqueza para ele. Então, se ele não vai mais importar, imagina que ele tem uma deficiência e eles não produzem banana. Só um exemplo, eles não produzem plantação de banana, não tem lá. Então, eles precisam comprar banana de outros países. E isso seria exportar de outros países, entendeu? Só que se eles não querem mais exportar por causa do protecionismo alfandegário, eles não querem mais, quer dizer, desculpa, eles não querem mais importar de outros países. Tipo, eles não têm banana, outro país tem banana, então eles têm que importar a banana daquele país. Entendeu? Se eles vão fazer um protecionismo alfandegário, eles não querem mais depender daquela banana. Então eles vão começar a criar cultivos de banana para não depender daquilo. Que é o que aconteceu. Entendeu? Para eles não dependerem do petróleo da OPEP, desses outros países, eles falaram, não, vamos aumentar a nossa produção de petróleo para a gente não depender deles, parar de importar deles e começar com o nosso próprio petróleo, se manter e exportar petróleo para os outros países, entendeu? E isso estimulou, então, a produção de petróleo dos Estados Unidos, entendeu? Logicamente, tudo isso atribuído à nova política do Donald Trump, que vai ser esse protecionismo alfandegário, entendeu? Até se ele não fosse fazer isso, talvez não fosse tão necessário fazer tanto petróleo, mas ele vai produzir muito para não depender mais de importar de outros países. E aí, a gente pode ver agora nessa tabelinha que eu vou mostrar na imagem, olha só. Aqui nessa imagem, né, a gente pode ver a OPEC, né, que é o que eu estava falando, os que controlam o monopólio de exportador de petróleo mundial, e a gente tem o US, que é os Estados Unidos, né, que eles estão agora aumentando sua produção de petróleo, então a gente pode ver pelas datas, ó, como a OPEP, ela é muito mais produtora, né, durante todos os anos. Só que agora, principalmente nesse ano 2022, vindo para cá, os Estados Unidos começou a aumentar sua produção de petróleo para conseguir combater essa outra, né? E porque eles não vão mais importar tanto, eles conseguirem armazenar aquilo para eles. Então, vimos aqui o cenário econômico mundial de petróleo e a tabela, né? Acabei de mostrar para vocês. Tá, mas. E aí, cara? E aí? O que você quer dizer com isso? Tá bom, então a gente viu, né? Os Estados Unidos tentando peitar a OPEP aqui na produção de petróleo. E o que é o fato que aconteceu agora? Saiu a notícia, né? De que a OPEP ela decidiu estender os cortes de 2,2 milhões de barris por dia até março. Por que eles estão fazendo isso? Olha só, aqui na economia a gente tem um princípio importante que é oferta e demanda, que eu até falei no início do vídeo. Que é o quê? Quando a gente tem muita... Olha só, a gente tem oferta e demanda. Oferta é o que eu tô ofertando, é o que eu tô... eu tenho isso, entendeu? Essa é a minha oferta de produtos. E demanda é o quanto a população quer aquilo. A demanda aumentou, ou seja, o pessoal tá querendo mais aquilo. Por exemplo, a demanda de café aumentou. Ou seja, o café tá mais precioso. Por quê? Porque ele tá sendo buscado por mais pessoas, entendeu? Então elas estão dispostas a pagar mais pelo café, porque a demanda aumentou. Então, a oferta e demanda. O que acontece? Se a oferta de petróleo no mundo, a gente já viu que é escassa. Não tem tanto. Por isso até que fez o monopólio, que foi a OPEP que controlou tudo. Então, se a oferta
é pouca e a demanda é muita, o que que é isso? Eles vão pagar muito pelo petróleo, entendeu? Porque tem pouquinho petróleo e a demanda por petróleo é muita, mundialmente. Logo, eles vão cobrar valores de petróleo muito altos, caros, e assim eles enriquecem, entendeu? E mais o que que está acontecendo então com os Estados Unidos? A partir do momento que os Estados Unidos está produzindo muito petróleo, o petróleo, a oferta de petróleo no mundo vai aumentar. E se a oferta aumenta, a demanda continua alta, só que passa a valer menos, entendeu? Porque eu vou ter mais petróleo circulando no mercado. Logo, o preço dele vai cair, entendeu? Se a coisa ela deixa de ser tão rara assim, as pessoas vão começar a pagar menos por ela, porque vai ter mais exposição dela, entendeu? Então, se os Estados Unidos está produzindo muito mais petróleo, os preços do petróleo vão diminuir, entendeu? Porque aí vai ter muito petróleo aí pelo mundo. E o que que acontece? Por que que a OPEP ela decidiu cortar 2,2 milhões de barris por dia até março? Porque assim ela diminui um pouco a oferta de petróleo do mundo para a demanda continuar alta, entendeu? Que interessante. Por exemplo, se eu tenho eu tenho os Estados Unidos que está ofertando muito petróleo agora. Se eu continuar ofertando muito petróleo que eu oferto, os dois ofertando tanto, o preço do petróleo vai cair, porque vai ter muito petróleo em circulação no mercado internacional. Então, o objetivo deles é diminuir essa oferta de petróleo, eles pararem de proporcionar tanto petróleo assim, para a demanda continuar alta e para o petróleo não se desvalorizar, entendeu? Porque não, vamos guardar um pouco mais do petróleo, vamos parar de exportar tanto para continuar raro, porque os Estados Unidos entrou agora, a gente vai ter que fazer isso de uma forma de nos proteger, entendeu? Os países cortaram a produção de petróleo para deixar o valor alto, para continuar deixando o petróleo raro, continuar deixando o petróleo ainda em alta, entendeu? Porque se os dois ofertam muito, produzem muito, aí ele vai desvalorizar. Então, os países da OPEP, eles cortam esse petróleo, cortam essa produção para ele continuar meio que escasso no mercado, entendeu? Para eles não perderem toda essa riqueza que eles ganham em cima do petróleo. Olha só que interessante, certo? E aí, e também por causa das tarifas, né? Porque não fica tão interessante exportar mais para os Estados Unidos, já que eles vão cobrar uma tarifa grande sobre produzir importados, e aí a população não vai querer pagar, então pode diminuir também o valor daquilo lá, porque a população vai parar de buscar dentro dos Estados Unidos. Então, a produção de petróleo dos Estados Unidos aumentando, isso também aumenta a competitividade, né? Porque se antes eu só comprava da OPEP, eles tinham o monopólio, eles tinham aquilo lá só para eles, o petróleo só vinha deles. Se eu tenho os Estados Unidos se inserindo nesse mercado mundial, então eles vão virar rivais, entendeu? Os dois vão bater, não, compra o meu petróleo, não, você tem que comprar o meu petróleo. Então eu vou ter um aumento da competitividade desses dois. A gente também tem esse outro fator, que os Estados Unidos está aumentando a sua competitividade mundial em torno do petróleo, certo? E como que isso vai chegar no seu bolso? Finalmente a questão aí. O que que acontece? A inflação, ela é o aumento contínuo e exagerado de produtos ou bens de serviço por algumas razões. Oferta, demanda e desvalorização do dinheiro. E aí, o que que acontece? Qual desses dois se aplica? Oferta e demanda. Por exemplo, se o petróleo ele tá muito... Por exemplo, a OPEP vai parar de produzir 3,3 milhões de barris de petróleo por dia. E se os Estados Unidos não tentar compensar isso produzindo mais e mais, o petróleo ele pode ficar mais caro, porque ele vai ficar mais escasso, que é o que a OPEP está fazendo. Tá, mas só o petróleo? Então tá bom, isso aí é coisa do Brasil. Não, ó, a gente tem um conceito interessante na economia, que a inflação, ela não é só o aumento da banana. Ah, a banana aumentou, a inflação tá quebrando nós, meu Deus do céu, corre. Ah, não, ai, putz, cara, o fone de ouvido aumentou a inflação. Pô, isso é inflação, não tem como. Ah, a melancia tá aumentando, é inflação da desgrama. Não, inflação é o aumento geral dos produtos, então é o aumento de tudo. E como que o aumento de um só produto, que é o petróleo, pode ser uma inflação? O petróleo, eu disse, ele, além de ser escasso, ele une também outro objetivo, que ele
é muito útil para a sociedade. Então, do petróleo, você vai ter a gasolina vem do petróleo, então logo o Uber que você pede, os correios que você pede, eu vou pedir uma comida pelo iFood ou um livro pela Amazon, vai ficar mais caro por causa que eles dependem da gasolina, a gasolina vem do petróleo. Se o petróleo aumenta, a gasolina aumenta. Ou até da banana, da melancia, da maçã que você vai comprar no seu mercado. Por quê? Porque se as bananas elas chegam de caminhão de outro lugar, o caminhão usa o quê? Ah, usa gasolina. Ah, e a gasolina vem de onde? Do petróleo. Ah, e o petróleo tá ficando mais caro. Então as empresas elas não vão pagar mais pelas gasolinas, elas vão descontar no produto final. Então quem vai pagar mais é você, não é a empresa, entendeu? Ah, mas é a empresa que cuida da transportadora, então ela que vai pagar mais, ela se ferra. Não, é você. Ela vai descontar no produto final. Se antes a banana custava, sei lá, R$ 5, dando um exemplo, entendeu? Se o petróleo está mais caro, então a gasolina está mais caro. Então, para eu fazer a mesma viagem, vai aumentar o dinheiro. Eu não vou, a empresa não compra esse dinheiro. Você antes era 5, agora é R$ 10. Porque é R$ 5 a mais por viagem, tal, entendeu? Então, essa é a dinâmica e as implicações do que os Estados Unidos está fazendo e da reação da OPEP, que foi diminuir essa produção de petróleo. E isso pode afetar diretamente o nosso bolso. Obrigado, não deixem de dar o like, se inscrever para o YouTube entender que esse vídeo é legal e para ele conseguir publicar para mais pessoas. Obrigado.